Olá, bom dia, meus alunos do nono ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao período da Era Vargas que nós vimos na aula passada. Então, pega seu caderno e pega o seu livro e vamos fazer as anotações. Nós vamos estar falando sobre o Estado Novo, tá? Que vai ser conhecido como uma nova Constituição que foi elaborada em 1934, aonde Vargas estabeleceu o salário mínimo, proibição do trabalho para menores de 14 anos, as férias anuais remuneradas, a instituição do voto secreto e universal. Aí nós temos as principais ordens políticas, tá? Que a gente falou na última aula, a Aliança Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. Agora, nós vamos falar sobre o Plano COI e o Estado Novo, que começou em 1937 e terminou em 1945. No dia 10 de novembro de 1937, era anunciado em cadeia de rádio pelo presidente Getúlio Vargas o chamado Estado Novo. Esse Estado Novo, ele tinha início por um período conhecido de ditadura na história do Brasil. Sob o protesto da existência de um plano comunista para a tomada do poder, o chamado Plano COI, que a gente viu no slide anterior, Vargas fechou o Congresso Nacional e impôs ao país uma nova Constituição que ficaria conhecida depois como Polaca, por ter sido inspirada na Constituição da Polônia de tendência fascista. O golpe de Getúlio Vargas foi organizado junto aos militares e teve o apoio de grande parcela da sociedade, uma vez que, desde o final de 1935, o governo reforçava sua propaganda anticomunista, alarmando a classe média e, na verdade, preparando-a para apoiar a centralização política que, desde então, se desencadeara. A partir desse novembro de 1937, Vargas impôs uma censura aos meios de comunicação, tá? Reprimiu a atividade política, perseguiu e prendeu seus inimigos políticos, adotou medidas econômicas nacionalizantes e deu continuidade à sua política trabalhista com a criação da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Publicou o Código Penal e o Código de Processo Penal, todos estão em vigor até hoje, gente. Getúlio Vargas, ele foi responsável também pelas concepções de carteira de trabalho, da justiça do trabalho, do salário mínimo e pelo descanso semanal remunerado. O principal acontecimento na política externa foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra os países do eixo, fato este responsável pela grande contradição do governo Vargas, que dependia economicamente dos Estados Unidos e possuía uma política semelhante à alemã. Tá? Aí foi que eu falei com vocês, ó, a nova Constituição, a Polanca, a criação do Programa Hora do Brasil, tá? Investimento da indústria, perseguição, censura, tá? A qual ele vai estabelecer nesse governo dele do Estado Novo, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que eu acabei de falar com vocês, que está justamente relacionada à questão econômica que o Brasil, né, tinha com os Estados Unidos. E aí, em 1930 e 40, chega o famoso populismo, tá? Onde o governo possibilitou a garantia de direitos trabalhistas ao elaborar um conjunto específico de leis. E com isso nós tivemos aí no Estado Novo, né, a crise do Estado Novo, tá? A crise do Estado Novo,
que foi justamente quando o governo, né, ele foi obrigado a indultar os presos políticos, além de construir eleições gerais que foram vencidas pelo candidato e foi apoiado pelo governo, e então chegava fim da era Vargas. Mas não Getúlio Vargas, porque em 1951 Vargas retornaria à presidência pelo voto popular. Como a gente está aqui, no fim da guerra, as manifestações, a antecipação das eleições e o golpe coloca fim na ditadura militar. Sendo que em 1951, Getúlio Vargas, ele volta, tá bom? E em 1951, com um governo ainda mais populista e sem ditadura, Vargas ampliou a industrialização com investimentos na Companhia Siderúrgica Nacional e nacionalizou a exploração do petróleo com a criação da Petrobras, tá? Petro, que vem de petróleo, e Brás, que vem de Brasil, que foi também na criação de seu governo. E ele ficou conhecido, né, por ser, né, um presidente populista devido à criação das leis trabalhistas que a gente viu, a qual ele criou o salário mínimo e algumas leis, né, que eram benéficas ao trabalhador e que permaneceram até os dias de hoje. Tanto é que o dia 1º de maio é atribuído ao Dia do Trabalhador porque Vargas criou as leis trabalhistas exatamente nesse dia 1º de maio. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Agora você vai fazer essas seguintes páginas, tá, do seu livro para fixar o que nós acabamos de estudar. Beijos e até a próxima.